Meus irmãos, boa noite a todos. Privilégio estarmos juntos, uma vez mais, para celebrarmos ao Deus da nossa salvação e aprendermos mais de sua santa palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, Atos 10, a partir do versículo 34. Atos 10, 34, e iremos até o final dessa sessão, lá no verso 43. Você pode permanecer assentado e acompanhar a leitura que eu farei dessa porção da Sagrada Palavra do nosso Deus. Atos 10, 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. É dele que todos os profetas dão testemunhos de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Até aqui a palavra de Deus. Oremos. Pai, fala-nos ao coração, nos instrua, nos ensine, nos aperfeiçoe, nos conduza na direção da Tua verdade, na direção da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já teve na sua vida algum momento que você ouviu algum tipo de coisa que você não queria ouvir? Aquelas palavras indesejáveis, incômodas, mas que no final eram necessárias para você? Aquele puxão de orelha abençoado que seu pai ou sua mãe te davam de vez em quando, né? A minha mãe tinha sempre o costume de se assentar na nossa cama, né? Minha cama do meu irmão ficava em L, assim no quarto, então ela sentava nos pés de uma das camas, que ela ficava no meio de nós dois para fazer a devocional. E dia que a minha mãe ia e sentava do lado da minha cabeça e acordava só a mim e não o meu irmão, eu sabia que ela tinha me acordado, porque não era uma conversa com os dois, era só comigo. Era algo que ela queria falar comigo. E normalmente era aquele negócio que, né, você já acordava assim, você despertava já tomando aquela ensaboada abençoada, mas coisas que às vezes a gente não queria ouvir, mas era necessário. Às vezes você já passou pelo constrangimento de ter o seu patrão, o gerente lá da empresa que você trabalha, ter te chamado para ter uma conversa, porque você não estava prestando um bom serviço, ou tinha alguma coisa errada com o que você estava fazendo, e precisou ser chamada a sua atenção. Às vezes
Você estava na escola, no colégio, na faculdade, e o professor dispensou todo mundo e disse assim: fulano, fica um pouquinho depois aqui que eu preciso bater um papo com você. E ele fala: estou preocupado com o seu rendimento, estou preocupado com as suas notas, eu estou achando que você continuar como você está, você não vai passar de ano, você não vai chegar ao fim desse semestre e você não vai conseguir se formar com a sua turma. E você, fica ali sem jeito com aquela conversa, mas são algumas incômodas verdades que a gente precisa ouvir. Alguns sermões do pai, sermões da mãe, um puxão de orelha de um patrão, de um gerente, um pastor que chega para você e fala: filho, vigia que você é crente, Já tem até o meme aí, vigia varão, você é crente. Fala: nossa, o meu pastor, o presbítero, o meu líder chegou para mim para me dar um alerta que a coisa não está boa, que eu estou comendo mosca. E existem verdades que são incômodas demais. Na verdade, as verdades costumam ser muito incômodas porque as verdades doem, As verdades pegam algumas coisas mentirosas que nós estabelecemos para a nossa vida e diz assim: acorda, você não está vivendo como deveria viver, você não está sendo o homem que você deveria ser, a mulher que você deveria ser. E uma verdade incômoda chega para dizer: acorda para a vida e muda, porque você não está bem, não é correto, não é bom o caminho que você trilha. Esse texto que nós lemos é um texto sobre pregação do Evangelho, mas ele traz verdades inconvenientes, verdades incômodas, tanto para quem falava, quanto principalmente para quem ouvia. E eu tenho certeza que trará algumas incômodas verdades também para você e para mim, porque a palavra de Deus continua sendo sempre muito atual. Se naquele momento o apóstolo Pedro lidou com algumas verdades da parte de Deus que o deixaram assim, meio sem lugar, você percebe na narrativa de Lucas que Pedro está meio cheio de dedos para estar naquele ambiente de gentios, na casa de Cornélio, assim como as verdades que ele expõe também trazem alguns incômodos para seus ouvintes. E o ideal é que eu e você, ao lermos a palavra de Deus hoje, sejamos incomodados por essas verdades da mesma maneira. Mas antes vamos dar uma olhada geral para esse texto. Nós estamos aqui encerrando aquele primeiro terço do livro de Atos, E nós sabemos que o protagonismo dentre os apóstolos nesse primeiro terço do livro é de Pedro. E na minha concepção, se Paulo se destaca pelas sublimes cartas que ele escreveu, Pedro se destaca pelos grandes sermões que ele pregou. Esse é o último sermão de Pedro no livro de Atos, Pedro prega, não chega a pregar, mas nós temos um resumo da fala dele lá na substituição de Judas por Matias. Ele vai trazer uma palavra, ele prega no Pentecoste, ele prega quando há a cura daquele coxo lá diante da Porta Formosa. Depois, quando presos, no capítulo 4, ele prega quando é preso. Depois, quando volta de novo, ele está falando e está pregando. E agora aqui no capítulo 10, ele está pregando na casa de um gentio, na casa de Cornélio, na casa de um romano, na casa de alguém que não faz parte daquele círculo das pessoas comuns ao templo, comuns ao judaísmo, que até agora ele vinha falando, E este então é o último sermão que Pedro prega. E o contexto anterior nos mostra o que aconteceu. O contexto anterior desse texto vai dizer o seguinte: esse tal Cornélio, morava em Cesareia, ele era centurião da corte, era um homem então que tinha sob seus cuidados, sob sua liderança, um grupo bastante grande de soldados.
era alguém que estava na corte, era alguém importante que vivia em Cesareia e que era piedoso, temente a Deus. E esse homem recebe uma visão clara da parte do Senhor, em que o anjo se aproximou dele e disse: olha, Cornélio, as suas orações, as suas esmolas, a sua piedade, isso chegou diante de Deus. Agora eu vou te dar aqui um endereço, eu vou te dar um lugar e você vai mandar alguém lá bater na porta e falar assim: aqui, eu vim aqui chamar Simão Pedro, porque eu preciso levar o Simão Pedro lá para a casa do Cornélio, porque Deus mandou a gente buscar Simão Pedro. Da outra ponta da linha, o Senhor também dá uma visão para Simão Pedro. E a visão para Simão Pedro, ela é muito impactante. Lembre-se, Pedro é um judeu praticante, circunciso, guardador da lei. E aí o Senhor começa a fazer nessa visão aparecer diante de Pedro animais tidos como imundos pela lei. E aqueles animais que o judeu não comia e não come. E aí Pedro está olhando com todos os seus nojos e preconceitos, e a palavra para ele na visão é: mata e come. Senhor, mas são animais impuros. Mata e come. Mas mata e come. Não considere impuro aquilo que o Senhor purificou. Não exclua aquilo que Deus incluiu. Não diga não para aquilo e aqueles que Deus disse sim. E aí então há esse choque, há esse encontro. Chega lá e bate na porta e fala: Simão Pedro, um romano, alguém gentio, um centurião da corte, mandou te buscar aqui, porque Deus deu uma visão para ele. E Pedro então já começa a entender, fala: opa, não é que a gente vai ter que ir para os gentios? E ele acompanha esses homens. Ainda um pouco antes do texto da nossa observação, nós vemos que Pedro tem a concepção de que a coisa está meio estranha. Olha o que ele vai dizer aí no versículo 28, né? Atos 10, 28. Pedro se dirigiu a eles dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo a aproximar-se de alguém de outra raça. Ele já chega dizendo assim: vocês sabem que não era para eu estar aqui, que tem um negócio errado. Vocês sabem que isso aqui não é um negócio comum, que isso aqui é proibido. Mas Deus me demonstrou que a homem nenhum eu considerasse comum ou imundo. Por isso, quando me chamaram, eu vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? E aí Cornélio vai contar a visão para ele, e nós chegamos então no nosso texto, quando Pedro então vai iniciar no versículo 34 esse seu sermão. Ele vai começar dizendo: olha, eu reconheço que para Deus não há acepção de pessoas. Nós entendemos que para Deus não há uma separação de pessoas. A palavra acepção aqui, lá na língua grega, é a junção de dois termos. Os termos são aparência e receber. A ideia é de que Deus não recebe alguém apenas com base na sua aparência exterior. Então, quando o texto fala de acepção, o termo grego tem essa ideia. Não é com base na aparência que Deus diz sim ou não para alguém. Não é com base no exterior, na sua história, na sua raça, na sua etnia e todas aquelas coisas que nós enxergamos que Deus recebe alguém para si. Então ele diz: olha, Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo é aceito diante dele. O Senhor não separa as pessoas pelo jeito que a gente separa. A gente vive hoje uma sociedade de separação. Mulheres para lá, homens para cá.
negros para cá, brancos para lá. De esquerda para um lado, de direita para o outro. Conservadores aqui, liberais lá, progressistas aqui. Ricos, pobres, patrões, funcionários. Uma sociedade extremamente separada, uma divisão de classes, de categorias, de raças, de gêneros. Essa é a sociedade que nós vivemos. E Pedro vem dizer, o Evangelho, a percepção divina das coisas, não vai por esses rótulos. Não vai pela cor de pele, não vai pela etnia, não vai pela sua classe social. Não vai por nenhum tipo dessas coisas. Pelo contrário, o que Deus enxerga nas pessoas é se elas de fato creem, temem a Ele e fazem o que é justo. Esses são aqueles que são aceitáveis diante do Senhor. São esses para quem Deus diz sim. Não com base no exterior, mas ao ser aqueles que creem nele. Então, eu estou aqui hoje, eu, Pedro, diante de vocês, estrangeiros, gentios, impuros para mim até agora mesmo, porque Deus disse que vocês também são parte. Porque Deus disse que vocês também precisam ser acolhidos e recebidos e percebidos como parte da família por mim. E aí o versículo 36 até o versículo 41, ele vai fazer uma exposição do Evangelho, uma exposição da vida e da obra de Jesus. Ele vai dizer, essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, e este é o Senhor de todos. Esse versículo 36 é como se fosse a apresentação, o título do sermão de Pedro. Pedro está dizendo, olha, o que eu vou passar a explicar para vocês agora é que Deus enviou uma mensagem de paz, e essa mensagem de paz é Jesus. É interessante que esse é um período dos mais pujantes da chamada Pax Romana, aquele momento histórico em que o império passava por uma pacificação, de não ter muita guerra com estrangeiros, de não ter muitas investidas militares contra ou a favor. Era um momento de investimento em infraestrutura, as estradas, os aquedutos, rede de esgoto, templos, construções, órgãos públicos. Era um momento de paz no meio do império. E o Senhor, na plenitude do tempo, se aproveitou muito bem disso, porque essas estradas, essa infraestrutura, foi uma bênção para a propagação do Evangelho, para o deslocamento dos missionários naquele momento, né? Mas a utilização desse termo de que a verdadeira paz é o Evangelho, de que a verdadeira paz é Jesus, ela é muito bela e muito significativa nesse momento histórico que eles estão vivendo. A verdadeira paz não é a que Roma dá. A verdadeira paz não é a ausência de guerras com outros estrangeiros. A verdadeira paz não é o império estar vivendo sem grandes batalhas. A verdadeira paz está naquele que é a boa notícia, está no Evangelho que é Jesus, que é o Senhor, o Kyrios de todos. Não é o imperador, não é César, ele é o Senhor de todos. E aí dos versículos 37 a 41, ele vai expor o Evangelho. Ele vai começar lá em João Batista, vai falar do batismo de Jesus, das curas de Jesus, da pregação de Jesus, da morte de Jesus pela mão dos judeus, da ressurreição de Jesus, e dizer, eu, junto com outras pessoas escolhidas pelo Senhor, fui, juntamente com eles, testemunha ocular de todas essas coisas. Eu comi com ele, eu bebi com ele, e não só eu, mas outras pessoas as quais ele chamou para participar desses momentos. É interessante que a gente pode olhar para aqui e pensar assim, nossa, Pedro fez esse deslocamento todo, toda essa cerimônia de dizer assim, olha, até ontem eu era um Kiko da Dona Florinda, que não me juntava com essa gentalha, mas hoje Deus me convenceu que eu tenho que me juntar com vocês, né?
e fez essa pregaçãozinha tão pequena, a gente tem que saber que aqui nós temos um Lucas escritor escrevendo um livro endereçado a Teófilo, que ele já escreveu outros sermões de Pedro, até com os respiros de Pedro, né? Sermões longos de Pedro dentro do livro. Então aqui ele faz os tópicos, dizer Teófilo, aqui estão os tópicos do que ele falou. Por quê? Na parte anterior do livro eu já relatei sermões inteiros de Pedro. Então aqui ele dá um resumo para dizer, olha, Pedro naquele dia pegou de João Batista até a ressurreição e apontou para quem é Jesus. Foi uma fala em que Pedro abordou todas essas situações. O ministério de João, batismo de Jesus, curas, exorcismos, milagres, morte, ressurreição, e terminando ali, né, que ele ressuscitou e que eles podem testemunhar da veracidade da ressurreição, colocando um aspecto histórico e de experiência própria ali. Ele ressuscitou e eu posso garantir, porque depois que ele ressuscitou eu comi com ele. Não era só uma visão espiritual. Eu não estava com um fantasma, não era uma alma penada que estava nos visitando. Alguém que fez refeições conosco, alguém que esteve em corpo conosco. E chega então os últimos 2 versículos da passagem, em que ele vai dizer para nós o seguinte: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é aquele que foi constituído por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Ele nos mandou testificar que ele é aquele sobre quem os profetas profetizaram. E ele nos mandou dizer, nos mandou testificar que todo aquele que nele crê receberá perdão dos seus pecados. Se na semana passada o pastor Pedro falou para você, falou para nós aqui sobre a Páscoa, Pedro está dizendo assim, depois de tudo que aconteceu na Páscoa, ele disse para nós assim, agora vão e conta esse negócio para todo mundo. Agora vão e façam com que todas as pessoas tenham ciência, tenham consciência, tenham conhecimento das coisas que vocês acabaram de ver. Não pode haver uma forma mais clara do que olhar para a grande comissão e dizer isso, que Jesus diz. Vocês acabaram de ver um monte de coisa. Vocês acabaram de experimentar uma série de coisas. Agora vocês precisam ir contar isso para o mundo. Digam que todas as profecias eram sobre mim. Digam que eu sou aquele que foi escolhido pelo Pai para julgar vivos e mortos. Anunciem, falem para todos que existe uma salvação, que existe real perdão para os pecados e que eu sou esse perdão. Pedro foi até essas pessoas e pregou a elas o Evangelho. Mas, como eu disse, é um texto cheio de verdades incômodas, e eu separei 4 verdades incômodas que esse texto traz para nós, que nós precisamos refletir. A primeira delas, a primeira verdade, é que nós não somos o RH do Evangelho. O RH é quem contrata, né? Chega lá, vamos lá, me passa aí o seu currículo. Quais são as suas qualificações? Tá, você é digno dessa vaga. Você fez por merecer. Você atingiu todos os parâmetros estabelecidos e a vaga é sua. A primeira verdade que Pedro aprende a duras penas é que ele não era o RH do Evangelho. Que ele não chegava com a checklist dele dizendo é pequeno, é grande, é baixo, é alto, é gordo, é magro, é branco, é preto, e não. Não cabia a ele já chega dizendo, olha, nas minhas concepções, é o que ele diz lá no versículo 28 e 29, nas minhas percepções anteriores, eu não deveria estar aqui agora. Você já foi numa festa, né? O crente tem muito isso quando ele vai num lugar que está muito perverso, e que você está no lugar assim, não era para eu estar aqui.
você encosta e você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para o relógio e você fica todo sem lugar. Eu acho que Pedro estava lá meio assim, falando, nossa, esse povo com essas roupas, gente, olha só, essa arquitetura, nossa, o jeito deles se comportarem, a língua deles, o sotaque deles, as gírias deles. Pedro estava lá igual crente em festa, né? Não sabia o que fazia e tal. Ai, tomara que ninguém tira foto e publica no Instagram, senão meu pastor vai ver, né? E aquele negócio todo. Pedro estava lá desse jeito, todo deslocado. Vocês sabem que não era para eu estar aqui, que não é lá algo muito aceitável eu estar perto de vocês. Mas Deus mandou, eu vim. Aí quando ele começa o sermão, ele fala, olha, é certo que para Deus não há acepção de pessoas. Ele ainda está dizendo, olha, Deus diz esse negócio. Deus diz que não tem diferença, que não tem algo que vá pesar com base no nosso exterior. E o Senhor começa então a quebrar os preconceitos de Pedro para dizer que ele não era o RH do Evangelho. Ele não era ele que estabelecia os parâmetros para ver se alguém era digno daquela vaga. E nós temos as nossas próprias barreiras. Nós temos as nossas próprias limitações, os nossos próprios critérios. Tem muita gente que tem barreira econômica. Não, a nossa igreja é uma igreja rica da sociedade, que as pessoas se vestem bem, dirigem um certo tipo de carro, nossos filhos fazem intercâmbio na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Suíça, e se cria aquele ambiente elitista que se alguém muito fora daquele nicho social começa a chegar, fala, nossa, essa pessoa é meio estranha ao nosso meio. E o contrário também pode acontecer. Nossa igreja é uma igreja simples, humilde, igreja de gente pobre, chegou alguém aqui muito rico, a gente está meio assim, essa pessoa de nariz empinado, né? A gente vê alguém rico, a gente já costuma a pensar desse jeito, a pessoa é metida, fica querendo se exibir. Tem essas barreiras econômicas, barreiras da questão da sexualidade, que estão cada vez mais comuns. Nós estamos lidando com algo que se tornou parte notória e notável da nossa sociedade, e nós, como igrejas, ainda estamos igual os crentes na festa lá. A gente não sabe lidar com pessoas homossexuais, a gente não sabe lidar com pessoas que fizeram algum tipo de transição de gênero, que escolhe pronome para você tratar ela. Nós não sabemos lidar com um travesti. Nós não sabemos. A pessoa chegar aqui e se assentou nos nossos bancos e a gente fica totalmente deslocado. E muitos de nós, infelizmente, vamos pensar assim, esse não é o tipo de gente que eu queria na minha igreja e perto dos meus filhos. Você quer ver um negócio que está perto da gente também? A gente não sabe lidar com criança autista. A gente não sabe lidar com criança com TDAH. A gente não sabe lidar com criança com tal do TOD. Eu vou aprendendo as siglas aí direto. E às vezes a gente fica lá condenando um coitado de um pai e de uma mãe que não sabe o que faz, está tratando, está cuidando, o menino está tomando remédio, está fazendo tratamento. Mas faz parte do que ele tem diagnosticado, aquele temperamento que parece muito extravagante para nós, ou de ser uma pessoa muito retraída, de não gostar de ser tocada, faz parte da enfermidade dela, do caso dela, um caso de autismo, de uma limitação que ela tem.
E a gente muitas vezes não está preparado para lidar com essas pessoas. Graças a Deus, nosso departamento infantil está se treinando, está se capacitando, porque nós temos crianças na nossa igreja que são diagnosticadas, que estão passando por tratamento, mas às vezes a gente não sabe. Né? Vamos lá, o diácono, como é que historicamente a gente passou lidando com o menino arteiro? Passou na minha reta disciplina daquelas. E aí, muitas dessas crianças, que às vezes naquela época a gente não era diagnosticado, hoje elas são. E aí não só a criança, como a própria família, que está batendo cabeça para aprender a lidar com aquela criança, com aquele caso. E a gente, enquanto igreja, ao invés de falar, pai, mãe, o que a gente pode fazer para ajudar você a lidar com essa criança especial? A gente diz, esses caras, essas famílias podiam procurar outra igreja para frequentar, porque os meninos deles nos incomodam demais. Porque são crianças muito arteiras, porque são crianças muito assim, muito assado. Aí no nosso RH de crente, não cabe menino autista, não cabe menino hiperativo, não cabe menino com déficit de atenção, não cabe menino com transtorno. Só cabe menino que senta, fica quietinho, obedece todas as regras. E aí a gente começa a excluir. A gente vive num tempo que a gente exclui por causa de política. Saí da minha igreja porque tinha esquerdista demais lá. Já ouvi isso. E eu vim para cá, pastor, porque eu sei que você é de direita. Falei, mas eu prego o evangelho. Saí da minha igreja porque ela era muito conservadora. Eu vim para essa outra igreja porque é uma igreja mais progressista. E nós temos os nossos preconceitos. Eu já disse para vocês algumas vezes, de como eu tenho, e eu preciso tratar comigo, uma dificuldade de se falar assim, pastor, vamos fazer um trabalho com os militantes do MST. O meu trabalho, do fundo do coração com o militante do MST, eu não vou falar nada, senão o nosso canal cai. Você me entende? E aí vem Pedro e fala assim, nós não vamos fazer acepção de pessoas, porque Deus diz que pessoas de todos os lugares, de todos os jeitos, de todas as formas podem estar crendo e devem ser acolhidas e alcançadas porque elas se tornaram parte da família. E aí eu preciso olhar para essas pessoas contra as quais eu tenho tantos preconceitos. Essas pessoas. Nós temos igreja que está passando por briga territorial. Deixa eu te explicar qual que é a briga territorial. Tem um grupo lá que está na igreja há 40, 50 anos. E chegou um grupo nos últimos 5, 10. O grupo novo que chegou, quer dizer, nós entendemos mais de igreja, nós somos mais crentes, nós somos mais santos, nós inventamos a roda e nós estamos anos-luz à frente desses veinhos, dessas veinhas que estão aqui há 50. E nós vamos ensinar para esse povo agora como é que é ser igreja de verdade, porque eles que edificaram uma igreja histórica, servindo a Deus durante décadas, não sabem ser crente, eu que sei. E por outro lado, existem aqueles que ficam, esse povo novo que está chegando, não estou gostando. Eu já conversei com um presbítero antigo que não gostava que a igreja dele crescesse, porque ele perdia influência. Então tem gente que não gosta de jovem, tem gente que não gosta de idoso, tem gente que não gosta de tradição, tem gente que não gosta de modernidade. Essa semana me mandaram uma tirinha que eu achei muito engraçada. Moça, né, aquelas tirinhas de suposições da chegada do crente no céu, né? E a crente chegando no céu e falou, não, qual era a sua igreja lá na terra? A minha igreja era tal. Ah, que bênção. Tá, já estou olhando aqui na lista para qual sala que você vai. Ela falou assim, não, que não seja para junto daquele povo da igreja tal.
Aí ele falou, não, para lá você não vai não, que nós quisemos poupar eles do desgosto. Né? Então, por quê? Porque tem gente que vive o evangelho com base no preconceito. Não, pastor, não tem preconceito com cor de pele. Eu não tenho preconceito social. Eu tenho preconceito com petista. Tem preconceito com bolsonarista. Tem preconceito com quem gosta só de hino. Tem preconceito com quem gosta só de louvor. E a gente vai cheio dos nossos preconceitos, dizendo assim, eu vou fazer a minha checklist de quem entra na minha igreja, de quem é aceitável para sentar nesses bancos aqui. Aí vem Pedro e diz assim, Deus não faz acepção de pessoas. E você também não deveria fazer. A primeira verdade incômoda é essa. É de que nós não fomos chamados para fazer seleção de ninguém, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados para pregar, nós fomos chamados para dizer ao mundo que Jesus é a salvação. Eu sei que existem públicos mais cômodos, eu sei, tia Doris, que deve ser muito bom você falar assim, vou pegar hoje, dar uma aula para as crianças, vou falar aqui 1 hora, vou passar vídeo, vou fazer tudo, as crianças vão todas perguntar na hora certa, responder na hora certa, elas vão fazer todas as atividades. Nossa, hoje eu ganhei meu tempo, foi um aulão. Mas existe o público incômodo, enquanto tem uns prestando atenção, tem outro menino escalando parede. Tem um outro tentando rabiscar a cara do colega ao invés de rabiscar a folha. Tem crente muito fácil de mexer, mas tem crente que só Jesus na causa. Todos são só Jesus na causa, mas tem uns que parecem que precisam de uma porção mais acelerada de Jesus, né? Assim, Jesus amado. Tem crente que trabalha muito, tem crente que dá trabalho demais. Mas Deus chamou esse povo todo. Os cômodos que nos dão dor de cabeça, os cômodos, aqueles que não te dão trabalho nenhum, aqueles que cumprem cabalmente todas as regras, que se encaixam em todos os xizinhos que a gente tem para fazer de aprovação, e tem aqueles casos complicados que Deus resolveu salvar também, que a gente precisa cuidar desse povo. A verdade incômoda, a primeira delas foi para o próprio Pedro. Ele não era o RH de crente. Segunda verdade é que você precisa ser um testemunho vivo. Você que quer pregar. E ela é muito incômoda, porque Pedro, ele mescla bem a mensagem dele com essa coisa do, a história é essa, mas eu também vi. Eu comi com ele, eu andei com ele. Existe um relato escrito, histórico de Jesus, mas eu tenho coisas a dizer do que eu vi, do que eu experimentei. Meus irmãos, nós podemos saber muitas verdades teológicas sobre Jesus e não termos uma experiência com Jesus. Nós podemos conseguir explicar várias verdades teológicas com grande capacidade e não termos a possibilidade de dizer, eu tenho uma experiência real com o meu Senhor. Meus irmãos, uma verdade incômoda é que para cumprirmos essa missão, uma verdade inconveniente é que para que nós, ao fazermos isso que Deus nos chamou para fazer, assim como chamou Pedro, a gente precisa ser testemunho. Nós precisamos que nossa vida também seja uma evidência daquilo que nós pregamos. As pessoas precisam ouvir de nós a mensagem do Evangelho que cremos, mas também ver e ouvir de nós quais são as diferenças práticas, diárias, existenciais que essas verdades têm feito na nossa própria vida, no nosso próprio coração. A Lorena hoje cedo falou aqui sobre essa coisa difícil que é o tal do amar o próximo, de ser paciente. Porque a gente começa a se comparar com o que a Bíblia diz.
Assim, eu estou falando para os outros, ama o seu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre acima de todas as coisas, e eu não estou nesse padrão. Eu estou dizendo para os meus irmãos, para as minhas irmãs, é isso que Deus quer para você, essa é a verdade do Evangelho, mas eu tenho grandes dificuldades em aplicar isso na minha própria vida. Eu não tenho conseguido testemunhar das verdades que eu prego. Eu digo para a pessoa assim: Jesus pode acalmar o seu coração, mas eu sou uma pessoa de constante coração atribulado, e aquela pessoa olha para mim e fala assim: se Jesus acalma o coração, o seu não acalma não, porque você vive revoltado. Você diz: não, Jesus é a verdadeira paz. E aí, enquanto você fala para o outro que Jesus é a verdadeira paz, ele diz assim: esse Jesus não funciona não, porque você é uma pessoa mais atormentada que eu conheço na face da terra. Pedro, então, está pregando um conteúdo, e enquanto prega um conteúdo, ele vai inserindo as experiências que ele mesmo teve com Jesus. E essa é uma das verdades mais incômodas para todo aquele que vai pregar o Evangelho, a ponto de muita gente não pregar o Evangelho para ninguém, porque sabe que a vida dela vai ser comparada com aquilo que ela está falando. Então, para eu não passar o carão de pregar o Evangelho para alguém, e a pessoa virar para mim e falar assim: mas você está pregando o Evangelho que nem você vive, eu prefiro não pregar. Eu prefiro desobedecer a Deus do que passar um carão com a pessoa. Pedro nos mostra ao longo de tudo isso, essa incômoda verdade que nós não podemos ser o povo só do discurso. Nós não podemos ser apenas o povo que diz, mas nós precisamos ser o povo que vive. Há uma história de conversão que marca bem essa questão do testemunho vivo daquilo que Jesus é, que sempre me marca muito, que é a história de um homem chamado Charles Colson, ou Chuck Colson. O Colson era o assessor direto do presidente Nixon nos Estados Unidos, e o Nixon é aquele do problema de Watergate, que seria o primeiro a ser empichado lá, mas ele pede a exoneração antes de sofrer o impeachment, né? Que tinha o caso de espionagem, de gravação de conversas e tudo mais, e esse Chuck Colson era o assessor direto dele, é o cara que tentou pagar propina para que as pessoas de alguma maneira mentissem sob o juízo e livrasse a cara de todos eles. E aí, no meio de todo o processo de Watergate, ele ganha um livro do C.S. Lewis e uma Bíblia de um amigo, o Evangelho Puro e Simples, e ele começa a meditar e a estudar, e ele se converte no meio desse negócio todo. Enquanto ele estava pagando propina para os outros, gravando adversários políticos, ameaçando gente. E aí ele vai e diz: eu creio em Jesus. E aí, no meio daquele rebuliço todo, uma batalha judicial do presidente tentando salvar o próprio pescoço a qualquer custo, uma das provas do testemunho que de fato ele tinha se convertido é que ele chega diante do tribunal, ele se declara culpado, ele vai para a cadeia, prega na cadeia, sai da cadeia, monta um ministério de pregação entre presos. E o resto da vida dele, porque muita gente dizia assim: o que é que o Colson está fazendo? Ele está fazendo uma jogada, vou fingir que converto para ver se eu ganho alguma coisa aqui, depois eu saio da cadeia e volto para a política. Ele não volta para a política. Ele sai da cadeia e, ao invés de voltar para a influência em Washington que ele tinha, voltar a ser um dos líderes do Partido Republicano, ele vai pregar para preso. E ele passa o resto da vida até morrer escrevendo livros cristãos. Um dos mais famosos ele escreveu com a Nancy Pierce, e Agora Como Viveremos, que é uma espécie de continuação do livro do Francis Schaeffer, né? E ele vai viver o resto da sua vida cuidando de presidiário, pregando o evangelho para presidiário. Alguém que diz: eu converti. E prova da minha conversão é que eu vou diante de um tribunal e dizer: eu sou culpado de todos os crimes. E que eu vou para a cadeia e eu vou pregar. E quando eu sair da cadeia eu vou continuar pregando, e o resto da minha vida eu vou gastar nesse negócio. A nossa vida precisa ser um testemunho das coisas que a gente diz crer.
Todas as vezes que você pensar assim, que eu vou dar um conselho para alguém baseado na palavra, eu tenho aplicado esse conselho na minha própria vida? O Evangelho nos desafia e ele nos incomoda, porque antes de colocar uma luz em cima da vida do outro e dizer para o outro assim, está tudo errado, ele coloca uma luz na nossa própria. E a gente precisa se observar. Então, essa segunda verdade incômoda é que você precisa ser um testemunho vivo. A terceira é que você precisa conhecer a palavra. Pedro discorre detalhadamente acerca das verdades das Escrituras que ele conhece. Você vai ler os sermões de Pedro no livro de Atos, ele é profundamente bíblico, citando o Antigo Testamento, falando dos eventos todos que aconteceram. Ele demonstra grande habilidade de discorrer sobre toda a história da redenção. E você, cristão? Às vezes você diz assim, pastor, eu tenho muita dificuldade em evangelizar. Eu tenho muita dificuldade em fazer conexão dos textos bíblicos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera antes de tudo isso. Você lê Bíblia? Você não vai decorar texto bíblico e aprender da Bíblia se você não lê Bíblia. Se você não se esmerar em conhecer a palavra de Deus. De falar assim, igual eu tenho tempo para estudar, para a minha faculdade, para o meu trabalho, para eu me capacitar, eu preciso investir um tempo em conhecer a palavra de Deus. Porque se eu quero cumprir esse chamado, de pregar o Evangelho, de dizer para os outros o que Jesus fez, de eu conseguir argumentar biblicamente, aconselhar biblicamente, eu preciso conhecer as Escrituras. E essa é a terceira verdade que nos incomoda profundamente. Que a gente precisa pregar o Evangelho e muitas vezes a gente não prega porque a gente não conhece Bíblia. A gente prefere, costumo dizer para vocês, dizer para a pessoa assim, vão lá na minha igreja para você escutar meu pastor falar. Ele fala muito bem. Claro, traga para a pessoa poder estar com a gente, nos conhecer, mas você no seu dia a dia precisa ser um daqueles que estão sempre preparados para dar razão da esperança que há em vós. E você, na sua vida diária, precisa ser um daqueles que maneja bem a palavra da verdade. Então, assim, consuma a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Fala, eu quero aprender a fazer as conexões de como as histórias da Bíblia se juntam uma com as outras, de como se desenvolve o fio da redenção, a história da aliança, para que eu consiga explicar o Evangelho para uma pessoa, para se um amigo meu da faculdade tiver perguntas sobre quem é Jesus, qual é a opinião que a Bíblia emite sobre o assunto A, B ou C, eu possa dialogar com aquela pessoa biblicamente. Nós vemos em Pedro alguém que conhecia as Escrituras e que, ao anunciar, ele expunha essas Escrituras. E uma verdade muito incômoda é que você precisa conhecer a palavra. Às vezes a gente admira demais gente que conhece a Bíblia. Nossa, pastor Antônio Sperber decorou a Bíblia quase de capa a capa, coisa linda. Nossa, o senhorzinho fulano de tal, pregador leigo, conhecia a palavra de Deus. Eu acho muito bom ouvir o pastor Pedro falar, o pastor Maicon falar, e eles explicam bem o texto, e a gente percebe que eles conhecem as Escrituras. Pastor, eu passo horas da minha semana ouvindo o que o Augusto Nicodemos ou o Hernandes têm para dizer, porque são profundos conhecedores da palavra. Mas você, mais do que estar quase numa overdose de ouvir, você está assimilando, você está aprendendo, você tem se tornado alguém capaz a formular os seus próprios argumentos, a conseguir discorrer sobre a palavra de Deus nas suas próprias palavras. Se o seu filho, a sua filha, nas perguntas que eles fazem para a gente, chegar para você e falar, pai, o que é isso? Mamãe, me explique o Evangelho.
Você é capaz? Se um colega seu lá da escola falar, eu estou interessado na fé e eu sei que você é crente, me fala como é que funciona esse negócio. Se alguém lá da sua faculdade, um cliente conversando com você, te pede uma direção bíblica para algum problema que ele está enfrentando, fala, olha, eu estou passando por isso aqui, e eu queria que você me dissesse qual que é a maneira cristã de eu agir aqui. Você é capaz de orientar biblicamente a essa pessoa? Eu não estou dizendo de você ser um teólogo, um profundo conhecedor das grandes elucubrações teológicas, estou dizendo de você conhecer a palavra de Deus. Todos os cristãos deveriam ser peritos no manuseio da palavra de Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês, pais e mães, para vergonha nossa. Muitas vezes nossas crianças e adolescentes, uma reunião dura quase o dobro do tempo com eles do que deveria durar, porque a gente fica sentando lá de menino para ensinar a abrir a Bíblia. De menino que não sabe quem foi, qual era o grau de parentesco entre Jesus e João Batista, por exemplo. A gente se jacta, né, aos presbiterianos, é o povo da palavra. O presbiteriano é bom de Bíblia. Isso se aplica a você? Né, historicamente isso, o presbiteriano é bom porque o presbiteriano é bom de Bíblia. O presbiteriano conhece a palavra mesmo. Você conhece? Não é ser doutorado, expert, saber aquelas perguntas difíceis de gincana bíblica, né? Quem foi o tio do tataravô do rei fulano? Não é essas coisas, mas de conseguir articular um diálogo sobre as Escrituras de maneira articulada com suas próprias palavras, a partir das suas leituras, dos sermões que você ouve, dos seus estudos particulares, ou a sua Bíblia passou a semana inteira pegando poeira em casa, ou o aplicativo do celular só é aberto uma vez por semana. E aí você diz, eu não evangelizo porque eu não sei, mas você também não está gastando tempo para saber, para aprender. E essa é uma verdade incômoda. Muitos de nós não pregamos o Evangelho, porque não conhecemos a palavra. Última coisa, nós precisamos fazer algo que Pedro fez no final aqui, pregar sobre o juízo de Deus. Essa é outra verdade incômoda, principalmente nos nossos tempos, em que as pessoas querem viver de maneira libertina e irresponsável. Eu quero fazer sexo à vontade, e se engravidar eu mato o bebê, eu faço um aborto. Eu quero viver uma vida de solteirão e depois eu caso e eu tenho uma mulher frustrada ao meu lado porque eu sou um homem infantil que não aprendi a ter uma vida adulta. Eu quero gastar rios de dinheiro na minha aparência física, fazer as harmonizações, para eu ficar com a cara quadrada igual todo mundo e tal, e aquele negócio todo, mas a minha essência continua perdida. Eu quero que o mundo mergulhe em imoralidade. É a marca do nosso tempo. Temos que deixar os nossos jovens livres. Nós não podemos impor barreiras para as nossas crianças. As crianças têm que definir o que sexo que elas querem ter. As crianças têm que decidir o que elas querem assistir. E aí depois vem falar, oh meu Deus, olha como está o caos da nossa sociedade. A gente quer ter atitudes sem colher os frutos dela. Essa é uma marca do nosso tempo. As pessoas estão lá militando pelos direitos humanos. Precisa de direitos humanos? Precisa, mas a gente sabe que hoje muita da militância do direito humano é direito do bandido. E aí depois fica, nossa, estou escandalizado com a criminalidade. Hipócrita. Então a gente vive hoje nessa sociedade na qual as pessoas querem falar assim, nós vamos viver a vida adoidado e sem se preocupar com as consequências. E aí a gente chega com um evangelho que diz assim, haverá um juízo.
Suas ideias têm consequências, suas ações têm consequências, suas palavras têm consequências, suas escolhas têm consequências. Você pode escapar dos juízos humanos, você pode bloquear suas redes sociais para dizer assim: ninguém vai me julgar. Você pode dizer: mãe, cale a boca e não fale comigo, porque eu não quero uma mulher me julgando. Você pode dizer para o seu pai ficar quieto e não te julgar, porque você já é uma pessoa maior de idade e não precisa ficar ouvindo julgamentos. Você pode dizer para a sociedade: eu não devo nada para ninguém, porque ninguém paga as minhas contas. E você pode continuar nessa: eu vou viver a minha vida e ninguém tem nada a ver com ela, mas haverá um juízo que é inescapável. Você pode escapar de ser julgado pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu pastor, pelos seus amigos, pelos seus seguidores nas redes sociais, mas do juízo eterno do Supremo Juiz, desse você não vai escapar. Ele virá. A matemática divina não vai ser tolerante como o nosso tempo, que aceita tudo. Você pode viver uma vida inconsequente aqui e agora, mas haverá um tempo em que as consequências virão e você será exposto diante das suas vergonhas. E essa é uma verdade incômoda para o nosso tempo. De homens e mulheres de narizes arrebitados, se achando donos do mundo: eu vivo como quiser, eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Haverá um tempo em que o supremo e soberano Senhor do universo terá muito a ver com isso. E isso é assombroso se você não está em Cristo. Essa é uma verdade complicada. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. Por mais que não pareça, esse foi um sermão sobre evangelização. E para pregar o Evangelho, para cumprir o chamado, eu trouxe 4 verdades incômodas. Primeiro, você não é RH de crente. É quem Deus quer, não quem você quer. Isso tem que ficar claro. Segundo, a sua vida tem que testemunhar aquilo que você prega. São 2 livros, o livro da sua vida e o livro que você ensina. Terceiro, você precisa conhecer as Escrituras, não dá para continuar sendo analfabeto de Bíblia com 10, 15, 20 anos de igreja. Quarto, existe um juízo. E por mais que você queira ser doce, afável, amoroso na hora de pregar, é necessário que você fale desse juízo. O contexto posterior do nosso texto diz que houve genuína conversão naquele lugar e o Espírito Santo desceu também sobre os gentios, de maneira que os que ali estavam ficaram fascinados com tudo que acabaram de ver. Meus irmãos, eu tenho um ansioso desejo de ver isso acontecer de novo nos nossos dias, de ver gente sendo salva, de ver homens se dobrando aos pés de Jesus, de ver mulheres se curvando aos pés do Senhor, de ver crentes querendo conhecer mais a palavra de Deus, de ver gente testemunhando mais do Senhor. Eu anseio para que, assim como o Senhor fez com Pedro, Ele faça conosco, que nos coloque em lugares muitas vezes incômodos, mas que nós ali preguemos a palavra e que vidas sejam transformadas. E eu trago verdades incômodas para você nessa noite, porque nós precisamos de fato estarmos incomodados com a nossa própria apatia em pregar o Evangelho, por entrarmos anos e sairmos anos sem dividir ou compartilhar a mensagem da salvação com ninguém. E eu anseio em ver algo grande acontecendo no nosso tempo, de crentes comuns, mulheres comuns, homens comuns, pregando o Evangelho com ousadia, ouvindo esse chamado e dizendo: é isso que eu preciso fazer. Pessoas que se envolvem nessa obra e dizem: farei a minha parte. Encerro com uma passagem histórica muito conhecida e muito impactante.
Como eu disse, não adianta nós apenas admirarmos os irmãos que fazem esta obra, nós devemos nos envolver nela. Diz a história que, em certo momento, um professor de seminário levou seus alunos para visitar alguns lugares históricos da cristandade, do protestantismo. E certa vez ele levou os seus alunos a um lugar onde estava localizado o quarto de John Wesley. E ao chegar ali, do lado da cama havia um tapete que tinha 2 círculos marcados com as marcas dos joelhos de John Wesley, onde ele se ajoelhava para orar e falar: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, converta pessoas, salve pessoas. E John Wesley é um grande avivalista, um homem marcante na história dos avivamentos. E aí a turma continua andando e o professor, quando chega no final, fala: está faltando um menino aqui. E aí ele sai procurando e ele chega lá do lado da cama de John Wesley, diante dos círculos das marcas dos joelhos, e tinha um rapaz lá, ajoelhado, dizendo: faz de novo, Deus, faz de novo, aviva de novo, salva a gente de novo. Faz essa obra grandiosa de conversões, de salvação, de milagres, de gente comprometida, de novo. E esse moço, esse estudante era Billy Graham, reconhecido como o maior evangelista do século XX. O homem que impactou o mundo com a mensagem do evangelho através da sua fidelidade ao Senhor. A minha oração é que Deus faça de novo. E que nós sejamos os compartilhadores dessas verdades incômodas para esse mundo que está acomodado demais. Curva sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, faz de novo, Senhor. Assim como o Senhor levantou Pedro, assim como o Senhor levantou Paulo, assim como o Senhor levantou John Wesley, João Calvino, Martinho Lutero, assim como o Senhor levantou Billy Graham, assim como o Senhor levantou Charles Spurgeon, assim como o Senhor levantou Álvaro Reis, o Senhor levantou Matatias Gomes, assim como o Senhor levantou Ashbel Green Simonton, assim como o Senhor levantou homens do nosso tempo, mulheres do nosso tempo, assim como o Senhor levantou os jovens da primeira igreja há 62 anos atrás, para virem para cá pregar o evangelho para as criancinhas. Faz de novo, Senhor. Nos levanta para sermos aqueles que compartilham essas incômodas verdades que o mundo precisa ouvir, e a começar em nós quebrando os nossos preconceitos, a começar em nós arrancando essas limitações, esses muros que nós colocamos. Nos ajude a ser um testemunho vivo do evangelho. Faz de novo, Deus. Faz outra vez. Nos dê a visão que o Senhor tem para nós, para compartilharmos da grandeza desse Cristo Redentor. Que o Senhor levante uma geração de homens e mulheres que não dependem de curso de teologia, que não precisam de grandes treinamentos, de leituras de livros enormes sobre as doutrinas e os métodos e as técnicas, mas de pessoas que são dedicadas na oração, cheias do Espírito Santo, conhecedores da Tua Palavra e que pregam o Evangelho, vivem o Evangelho, e que o caráter dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Deus, que
a fala que eles têm acerca da tua palavra, o anúncio de que haverá um juízo, mas que há alguém que pode nos salvar desse juízo, inunde os nossos corações e que nós possamos inundar essa cidade com essa verdade, e que aqueles que estão sedentos possam matar a sua sede, aqueles que têm fome possam ser alimentados, aqueles que estão mortos possam experimentar a verdadeira vida, através da mensagem que liberta, que é incômoda, que é impactante, mas que salva. Faz de novo, Deus, faz de novo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos queridos, vão em paz, que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino seja e permaneça sobre todos vós hoje e para sempre. Amém e amém.